No programa Escola Bíblica de hoje, nós chegamos ao estudo número 6, oração e fé. Você é uma pessoa que está sempre propensa a acreditar? Ou você é aquele que duvida? Qual a relação entre fé e oração? É o que nós vamos estudar a partir de hoje no programa Escola Bíblica que está no ar agora. Olá, boa noite! Tudo bem com você? Que alegria, estamos juntos, estamos começando mais um programa Escola Bíblica. Que privilégio ter a sua companhia. Como é que você passou o final de semana? Como é que você está iniciando a semana? Tudo em paz, tudo tranquilo? Olha, hoje no programa Escola Bíblica nós vamos estudar o tema número 5, fé e oração. E você vai ver como é importante que a gente desenvolva a fé dentro do processo da oração. E, na realidade, o título do tema é o inverso, né? É oração e fé. Mas como a fé está relacionada à oração? Eu não sei se você é aquela pessoa que acredita ou não, que tem uma disposição de acreditar ou não, então vai ser importante que você acompanhe com a gente esta semana. E como a gente pode desenvolver a nossa fé. Quero dizer para você que você pode... Vou bem rapidinho, porque a gente tem muita coisa para a gente conversar hoje, mas eu quero te oferecer o nosso guia de estudos, porque estamos em uma escola, e aqui no programa Escola Bíblica, a gente está preocupado em que você cresça no conhecimento. É, isso mesmo. E o conhecimento se dá através do ouvir, exatamente, através do ler e através do exercitar-se. Por isso que o nosso guia de estudos leva você a uma reflexão, a um exercício com textos bíblicos e perguntas e textos para você completar. Por isso, 3 formas de você solicitar aí e receber gratuitamente seu guia de estudos. Vamos lá. Primeira maneira de você receber, está aqui, ó, mandando mensagem por WhatsApp agora, é o 12982 44 44 49. Eu quero receber o guia de estudos. Vai receber o link e aí pega uma continha sua, uma conta de luz, porque você vai preencher um cadastro e você vai receber gratuitamente. Tem que escolher se você quer um PDF ou quer o físico, tá? E aí você recebe gratuitamente na sua casa, porque os nossos guias têm o patrocínio dos Anjos da Esperança. Segunda forma de você receber é acessando o nosso site. Está aparecendo aqui, ó, agora, novotempo.com/escola bíblica. Também vai preencher o cadastro, vai escolher, eu quero receber o guia de estudos, Deus me ouve? E aí você clica lá e recebe aí. E a terceira forma é aquela velha e tradicional que você dá aquela ligadinha. Mas aí tem que ser no horário comercial. Você liga para a gente, 0 operadora 12 21 27 31 21. Pastor, gosto de ligar. Não tem problema, liga que as meninas vão atender você. Você diz, ó, pastor Gilmar pediu para ligar e eu quero receber o meu guia de estudos. Deus me ouve? Combinado? Então, liga para a gente, esteja com a gente aqui na nossa escola bíblica, como os nossos milhares e milhares de alunos. E eu quero começar mandando também alguns abraços. Vamos lá, pessoal ligado com a gente. Pastor, eu sou o Bim, da cidade de Vitória da Conquista, na Bahia. Manda um alô para minha mãe, a dona Celícia, que todas as noites fica ligada na programação da Novo Tempo. Dona Celícia, Deus abençoe a senhora, tá bom? Todos os dias. Um abraço, pastor, eu sou o José Nadir, de Boituva. Todos os dias eu e o meu filho assistimos seu programa. Que legal! Manda o nome, José Nadir, manda o nome dele aqui, para eu mandar um abraço para o seu filho também. E o último abraço de hoje, tem mais aqui, eu sou Paulo Macedo. Estamos assistindo a Escola Bíblica na cidade de Tavares, no Rio Grande do Sul. Olha, eu conheci um Paulo Macedo que a gente trabalhou, era um professor de ensino da Bíblia. Não sei se é o mesmo, então que era do Rio Grande do Sul. Vai meu abraço para o Paulo Macedo de Tavares. Vamos lá? E lembrando a você, está aqui, ó,
O número do WhatsApp é o 12-98109-1268, se você quiser que a gente mande aquele abracinho especial. Vamos orar a Deus e vamos abrir mais uma vez a sua palavra. Qual é o nosso propósito? Que a gente cresça no conhecimento e que a palavra transforme o nosso coração. Quando a palavra de Deus entra no nosso coração, nós não ficamos do mesmo jeito. Nós somos modificados, nós somos transformados, nós aprendemos a amar, nós aprendemos a ter paciência, nós aprendemos de forma sobrenatural que não importa que tipo de situação a gente viva, a gente tem forças para suportar essa situação. E a oração é um elo de ligação, que a palavra vai entronizando o meu coração e eu vou me dedicando cada vez mais ao Senhor. Vamos orar? Pai do céu, que a Tua palavra transforme o nosso coração nesses próximos momentos. Que a Tua palavra nos dê paz, apesar das situações adversas, das tribulações que talvez muitos dos nossos amigos estão passando. Talvez alguns estejam assistindo pela primeira vez. Que o Senhor os abrace com a sua graça, em nome de Jesus. Amém. Você está assistindo a gente pela primeira vez? Você está ligado no programa Escola Bíblica pela primeira vez? Se você ainda não é um aluno, seja um aluno da nossa escola, mas muito mais do que isso, abra seu coração para estudar a palavra de Deus. Nesta temporada, estamos estudando o nosso guia de estudos, Deus Me Ouve. Durante toda a temporada estamos falando sobre a oração. Na semana passada estudamos a perseverança e a oração. E eu quero relembrar rapidamente para você alguns aspectos importantes. A prática da oração não deve ser ocasional. A gente tem que ser constante, nós estudamos. E a continuidade e a perseverança na oração desenvolvem nossa confiança no Senhor. Por isso, não é uma forma de conquistar o Senhor, mas é um exercício. E a gente vai ver que esse exercício se dá de forma com que a gente cresça na fé. É como se a gente desenvolvesse uma musculatura espiritual, que é o que a gente vai trabalhar a partir de hoje. Na semana passada, a importância de perseverar, ainda que as situações sejam adversas. E eu tirei alguns pensamentos para a nossa reflexão na introdução. Porque é possível que eu esteja falando para você que tem dificuldade para acreditar. Talvez alguns sejam naturalmente crédulos, outros tenham questionamentos, interrogações, e está tudo bem. Isto é possível. É possível que você tenha dificuldades, mas eu quero que você fique atento como a gente pode desenvolver nossa fé e como, através da oração, isso vai acontecer. Olha só, a verdadeira oração é a evidência da nossa dependência de Deus e de nossa fé na sua palavra. Esse é um comentário, um dos comentaristas que aplicam a Bíblia que eu mais gosto, Warren Wiersbe. Ele diz que quando a gente está vivendo a verdadeira oração, a gente está evidenciando a dependência de Deus e a fé na palavra. A gente vai trabalhar um pouquinho mais isso, mas essa dependência talvez seja aquele grande desafio que eu já coloquei aqui. Eu não dependo mais inteiramente dos meus esforços. E eu vou, com isso, desenvolvendo a fé, porque eu estou depositando nele minha confiança. Sequência. Um pensamento que é do pastor Leidivan Ross, que é o autor do nosso guia de estudos, apresentador do programa Lugar de Paz. A oração da fé, antes de tudo,
confia na providência divina, ou seja, não depende de mim, como disse Warren Wiersbe, aceitando no coração o fato de Deus saber e fazer sempre o que é melhor para cada um de nós. Olha só que interessante. Eu confio inteiramente em Deus porque eu sei que Ele vai realizar o melhor por mim. Eu não estou em busca de algo simplesmente. Eu peço algo, mas eu estou confiando que Ele vai fazer o melhor. Por isso, eu deposito nele total confiança. E esse depósito de total confiança em Deus é a nossa fé, que vai se desenvolvendo. E esse desenvolver é um processo. Quanto mais eu exercitar, quanto mais eu orar, quanto mais eu depender, mais eu vou desenvolver a minha fé. Eu já encontrei aquela situação assim, pastor, eu queria aumentar a minha fé. Eu queria desenvolver a minha fé. E sempre é importante que quando eu faço essa pergunta, eu pense assim, quanto tempo eu estou passando com Deus? Através da leitura da palavra, através da busca, porque ali eu conheço a vontade de Deus para a minha vida. E também quanto tempo eu estou conversando com Ele. Porque se eu quero desenvolver, é importante que eu pense em quanto tempo eu estou passando com Ele. Vamos lá. Sequência. Orar com fé para ser atendido não é uma condição divina. Eu gosto de pensar dessa forma, mas é o caminho para uma verdadeira oração. Se Deus condicionasse, ou seja, ore com fé, o mérito seria humano, entende? Por isso, eu gosto de pensar sempre assim, Deus não nos condiciona algo para conquistar. Ele nos oferece algo. Porque se Ele condicionasse, eu diria assim, mas eu estou fazendo e o Senhor não está me atendendo, como a gente faz às vezes. Só que nesse processo, eu diria assim, Senhor, eu estou fazendo. Mas Ele pode olhar para mim e dizer, mas você não está fazendo da forma correta? Mas eu não tenho percepção. E aí o mérito não é mais daquele que me oferece, mas é daquele que está pedindo. Dá para você entender onde eu quero chegar? Então, orar com fé não é uma condição, mas é o caminho. E para que eu percorra este caminho, eu preciso entender o que significa orar com fé. Eu preciso entender o que é a fé. Talvez esse seja um tema muito debatido, muito trabalhado no meio cristão. Talvez estou falando para você que até conceitua uma fé, minha fé é muito pequena, mas você vai perceber que a gente terá novos vislumbres do que significa a fé e do que significa orar com fé. E eu te convido esses próximos momentos, se você ainda não tem o seu guia de estudos, tenha o seu guia, peça seu guia e acompanhe o nosso programa. Acompanhe a gente essa semana e você vai perceber que nós podemos ir para um outro universo, uma oração com fé. A gente vai para o intervalo, é bem rápido e a gente já volta. Você está acompanhando o programa Escola Bíblica. Aqui a gente tem a oportunidade, o privilégio de estudarmos juntos a Palavra de Deus. Isso mesmo. Nessa temporada estamos estudando o guia Deus me ouve sobre a oração. E eu quero continuar com você porque estamos no tema número 6, que apresenta a relação que existe entre a oração e a fé. Eu vou começar com o texto de Mateus capítulo 21, que está no guia de estudos, lembrando a você, 21, verso 21. Jesus, porém, lhes respondeu, em verdade vos digo, que se tiverdes fé, a palavra originalmente dá a ideia de garantia, algo realizado por Deus, e não duvidardes, que originalmente não hesite,
não fique distinguindo entre um e outro. Não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes, ergue-te e lança-te no mar, tal coisa sucederá. E tudo quanto pedirdes, diz o verso 22, em oração, crendo, recebereis. Crendo aqui, originalmente, a palavra da mesma ideia, tendo fé, confiando. Qual é o contexto desse texto, para a gente entender um pouquinho do capítulo 21? Eu sempre tenho trabalhado isso, e acho que vale a pena a gente recordar, né, que o contexto nos dá compreensão do que realmente Jesus está dizendo. O texto, por si só, já daria a ideia muito clara. Como, por exemplo, olha só, se eu pegasse só o verso 21, tudo quanto pedides em oração, crendo, recebereis. O texto, por si só, já está dizendo muito. Mas, quando a gente analisa o contexto, e eu fiz um resuminho do contexto aqui, dessa vez para ser mais didático, fica ainda mais profundo. Então, você teria que analisar todo o capítulo 21. Então, eu convido você, não sei se você tem aí a sua Bíblia, analisa todo o capítulo 21. O ideal seria a gente começar lá no verso 1 do capítulo 21 e ir até o final. Mas eu vou fazer um breve resumo aqui para você. Primeiro, vamos lá. Os últimos momentos do ministério de Jesus. Jesus está vivendo essa última ocasião, o seu ministério público. A crucifixão está se aproximando. É a entrada triunfal em Jerusalém. Há, no contexto imediato, o secamento da figueira. Se a gente vai para o texto de Marcos, isso acontece em dois momentos. Porque Marcos está preocupado com o tempo, Jesus e Mateus está preocupado mais com a sequência do que aconteceu nos seus escritos. Então é o secamento da figueira que está a partir do verso 18, e eu já vou explicar, porque essa figueira não dava frutos, ela tinha folhagem, e quem via as folhas pensava assim, opa, tem fruto. Você olha para uma árvore, ela está bem, né, apresentável, ela tem frutos. E aí ela não tinha frutos. E o que acontece? Jesus dá uma ação como se fosse uma destruição para aquela figueira. E ela se seca. A figueira representa, dentro do contexto, o povo de Deus no Antigo Testamento, que foi escolhido, e este povo, ele não realiza a missão que eles realmente deveriam realizar. Ou seja, aquele que se diz, vou abrir uma janelinha, tá? Aquele que se diz ser um seguidor de Jesus, deve gerar frutos. Ou seja, se eu digo, eu sou de Jesus Cristo, as pessoas deveriam ver em mim uma ação correta. Ou seja, eu devo, na minha prática, na minha vida, mostrar que eu estou ao lado de Jesus. Eu devo agir com amor, eu devo agir com paciência, eu não vou ser agressivo nas minhas falas. Há uma diversidade de ações que a gente poderia pontuar aqui. Eu vou seguir aquilo que Jesus diz que é o melhor, que é o caminho. As minhas palavras estarão de acordo com aquilo que com aquilo que eu digo que está dentro do meu coração. E este povo não produzia, a gente poderia aqui citar vários exemplos. Eles, por exemplo, não recebiam pecadores, porque eles se julgavam exclusivistas e aquele que pensava diferente ou que dentro da leitura deles não fazia o que era correto, eles excluíam. Há uma série de detalhes. Uma religião, de forma simplificada, de formas e cerimônias, mas uma religião sem frutos. O indivíduo, para a gente trazer para o nosso dia a dia, um indivíduo que vai a uma comunidade religiosa, ele congrega, mas ele não produz frutos. Ou seja, na sua vida não se evidencia que Jesus Cristo está com ele. Por isso, há um decreto do Senhor Jesus e aquela figueira se seca. Mas já vamos entender o contexto, qual a relação que isso tem a ver com fé e oração, né? Porque lembra, tudo quanto pedis em oração, crendo, tendo fé, você vai receber. Sequência,
a gente tem a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém e a gente tem a purificação do templo, também dentro desse contexto. Lá no verso 13, por exemplo, vai dizer: e disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Há um detalhe importante aqui. Lembra esse episódio? Não sei se você já leu. Jesus chega no pátio do templo, e o pátio do templo deveria ser aquele local em que as pessoas deveriam encontrar acolhimento para, no templo, terem a sua prática agora de receberem o perdão por aquilo que faziam. E eles comercializavam esse processo do oferecer o cordeirinho para quem tinha mais renda, aquele que tinha menos renda, uma outra oferta. Eles fizeram daquilo pensando assim: é possível que a gente ganhe muito dinheiro com isso. Eles fizeram da religião uma exploração. E Jesus age de forma muito dura. Porque Jesus vai citar aqui o texto de Isaías: a minha casa será uma casa de oração para todos os povos. Por que uma casa de oração? Porque é a oração que vai ligar esse indivíduo ao Senhor. Então as pessoas deveriam ir ali dizendo assim: aqui eu estou sendo acolhido. O processo da entrega naquele local representava que Deus estava olhando para eles, e isso desenvolveria a sua fé também. Olha que o templo deveria ser uma casa de oração e eles deveriam ter fé no Senhor Jesus por causa dessa ação. Só que eles fizeram o que com aquilo? Comercializaram. Qual a ligação que há entre fé e oração nesse processo? Entenda, o Senhor deseja que o povo gere frutos, que o povo revele a sua graça. Revelando a sua graça, eles desenvolveriam a fé. O Senhor quer que a sua casa, o seu templo, seja um lugar de oração, e isso faria com que eles desenvolvessem a sua fé. Vejam que a oração e a fé estão interligados no capítulo 21. Por isso que o Senhor está dizendo, quando Ele seca aquela figueira, se você tiver fé, você pode dizer que para esse monte, que saia daqui e ele vá para lá. Você pode clamar a mim que aquilo que você pedir, isto vai acontecer. Mas aquele povo havia abandonado, eles não tinham mais a identificação. Ou seja, a casa de oração se transformou numa casa de comércio. Logo, se a casa de oração se transformou numa casa de comércio, eles começaram a depender deles mesmos. E quando a gente depende de nós mesmos, nós não desenvolvemos a nossa fé através da oração. E a oração se torna algo formal, ou nós fazemos da oração algo que se concentra nos nossos próprios desejos, e se os nossos desejos estão equivocados, nós nos frustramos com aquilo que nós podemos chamar de religião. Estou falando para você hoje, que talvez faça parte de uma comunidade, mas não tem tido este encontro, este momento de entrega. Sua fé, você não sente-se desenvolvendo a fé. Ou estou falando para você que se decepcionou, porque viu ou vê a casa de oração se transformando num comércio. Queria dizer que o Senhor pode transformar sua vida, o Senhor pode te dar outra perspectiva, e o Senhor pode fazer com que você desenvolva a sua fé através da oração, sendo assim dependente dEle. Eu quero orar por isso nesse momento, porque esse é um desafio que a gente tem. Eu quero orar para que o poder do Espírito trabalhe no nosso coração. Primeiro, para a gente que é líder religioso,
que a gente faça das nossas comunidades religiosas o local de acolhimento, de entrega. Segundo, quero falar para você que talvez necessita reavivar, o Espírito pode reavivar. E eu quero orar por isso, para que a nossa oração e a nossa fé seja reavivada. Pai do céu, nos ajude a sermos reavivados pelo poder do Espírito. Nos ajude a fazermos da casa de oração um local de acolhimento. Eu clamo por isso, em nome e por amor de Jesus, o nosso Salvador.